Você já ouviu falar do Homem do Chapéu? Ele é uma figura sombria, alta, geralmente usando um chapéu de aba larga e às vezes um sobretudo. Milhares de pessoas ao redor do mundo afirmam tê-lo visto, sempre à espreita, nos cantos escuros da nossa realidade. Os relatos são tão numerosos e consistentes que se tornaram um dos maiores mistérios do paranormal. Mas quem é ele? Um fantasma? Um demônio? Uma entidade de outra dimensão? Ou talvez algo que a nossa mente cria nos momentos de medo? Hoje, vamos mergulhar em 20 relatos arrepiantes que descrevem encontros com essa figura enigmática. Prepare-se, porque depois de ouvir essas histórias, você pode começar a notar uma sombra a mais no seu quarto. A primeira história é de uma mulher que acordou exatamente às 3h23 da manhã. Sabe aquela sensação de que alguém está te observando? Foi isso que a despertou. Ela olhou em direção à porta do quarto e o coração quase parou. Lá, recortada contra a escuridão do corredor, estava a silhueta inconfundível de um homem alto, usando um chapéu. Ele não se movia, não respirava. Apenas ficava ali, parado. Uma estátua de pura escuridão. O medo a paralisou por um instante, mas ela reuniu coragem e esticou a mão para o abajur. No momento em que a luz se acendeu, a figura simplesmente desapareceu. Não houve som de passos, nem o clique de uma porta se fechando. Ele apenas sumiu. Agora imagine a cena. Um adolescente entra no elevador do prédio, sozinho. A porta se fecha, o elevador começa a subir. Por puro hábito, ele olha para o espelho à sua frente. É quando o sangue dele gela. Refletido no espelho, logo atrás do seu ombro, estava um homem de chapéu. O garoto se virou num pulo, mas não havia absolutamente ninguém com ele na cabine. Aterrorizado, ele voltou a olhar para o espelho. A imagem do homem continuava lá, imóvel, o reflexo dele encarando o garoto fixamente, até que a porta do elevador finalmente se abriu no seu andar, e ele saiu correndo sem olhar para trás. Vamos para a estrada. Um caminhoneiro dirigia por uma rodovia deserta no meio da noite. De repente, os faróis iluminam uma figura estranha no acostamento. Um homem alto, de chapéu, completamente imóvel. O caminhoneiro achou bizarro, mas seguiu viagem, pensando que talvez fosse alguém com problemas no carro. Ele dirigiu por mais uns 5 quilômetros. A estrada continuava vazia. E então, ele o viu de novo. O mesmo homem, na mesmíssima posição, parado no acostamento, como se tivesse se teletransportado para frente. O motorista pisou fundo no acelerador, sem querer descobrir como aquilo era possível. Num hospital, uma senhora idosa, já bem debilitada, começou a ficar agitada. Ela insistia com as enfermeiras que um homem magro de chapéu não parava de visitá-la. Segundo ela, ele ficava parado no canto do quarto, apenas observando. A equipe médica, preocupada, achou que era delírio e decidiu checar as câmeras de segurança do corredor. Para o espanto de todos, as gravações mostravam a porta do quarto aberta e a idosa gesticulando e conversando animadamente com o canto vazio do quarto. Não havia ninguém lá, mas para ela, a visita era muito real. A alegria de um casal que acabou de se mudar para a casa dos sonhos durou pouco. Na primeira noite, eles começaram a ouvir passos lentos no corredor, do lado de fora do quarto. Com um coração na boca, o marido se levantou e olhou pela fresta da porta. Ele não viu uma pessoa, mas viu a sombra dela projetada na parede oposta. Uma sombra alta, magra, usando um chapéu. No dia seguinte, conversando com um vizinho, eles descobriram, apavorados, que os antigos moradores se mudaram exatamente pelo mesmo motivo. Eles também eram assombrados pela sombra do homem de chapéu. Durante uma festa de aniversário, o ambiente era de pura alegria. Fotos eram tiradas a todo momento para registrar a comemoração. Dias depois, ao rever as imagens, a aniversariante notou algo estranho em uma delas. Bem no fundo, em um corredor que deveria estar vazio, era possível ver a sombra de um homem alto usando chapéu. Ela perguntou a todos os convidados, mas ninguém estava vestido daquele jeito.
e ninguém se lembrava de ter visto uma pessoa parada ali. A figura sinistra havia se infiltrado na festa sem que ninguém percebesse. Crianças têm uma sensibilidade que nós, adultos, muitas vezes perdemos. Uma menina de 6 anos começou a fazer desenhos repetitivos de uma figura assustadora. Um homem com chapéu preto que fica no teto. Os pais, claro, acharam que era apenas imaginação fértil, coisa de criança. Mas a tranquilidade deles acabou numa madrugada, quando acordaram com um som estranho. Eram passos, lentos e pesados, vindo do andar de cima. O problema? A casa não tinha segundo andar. Os passos vinham exatamente de cima da cama da filha deles. Para muitas pessoas, pegar o ônibus de madrugada é parte da rotina. Era o caso de uma senhora que saía de casa às 5 da manhã. Mas a rotina dela tinha um detalhe aterrorizante. Toda vez que ela olhava pela janela do ônibus em movimento, ela via um homem de chapéu caminhando na calçada. O mais bizarro era que ele conseguia acompanhar a velocidade do veículo sem esforço, sempre com o mesmo passo calmo e constante, como se estivesse flutuando ao lado. O turno da noite pode ser solitário e assustador, especialmente para um guarda noturno. Monitorando as câmeras de um prédio comercial vazio, ele viu, em um dos monitores, a figura de um homem de chapéu, parado no meio de um corredor. Pensando ser um invasor, ele pegou a lanterna e foi até o local. O corredor estava completamente vazio e silencioso. Confuso, ele falou pelo rádio para a central que era um alarme falso. Foi quando a voz na central respondeu, apavorada: "Cuidado, pelo monitor, ele está bem atrás de você. Imagine cochilar no sofá da sua sala e ser acordado por uma voz." Um jovem estava exatamente nessa situação. Ele acordou de repente ao ouvir alguém sussurrar seu nome bem perto do ouvido. Sonolento, ele abriu os olhos. Inclinado sobre ele, tão perto que ele podia sentir uma espécie de frio emanando da figura, estava o contorno escuro de um homem de chapéu. O rosto era um borrão de sombra, mas a presença era inegável. Ele deu um grito e a figura se desfez no ar. O telefone toca no meio da noite. Uma mulher atende, mas do outro lado, só silêncio. Nenhuma respiração, nenhum ruído de fundo, apenas uma linha morta. Irritada, ela desliga, mas algo a faz olhar pela janela do quarto. E lá estava ele, parado do outro lado da rua, sob a luz fraca de um poste, um homem alto, de chapéu, olhando diretamente para a janela dela. Era como se ele soubesse que ela atenderia a ligação e olharia para fora. Ele não se mexeu, apenas continuou encarando. Uma família decidiu passar o fim de semana numa casa de campo, isolada, buscando paz e tranquilidade. Mas o que encontraram foi pavor. Todas as noites, por volta da mesma hora, eles viam pela janela um homem alto e magro, de chapéu, atravessar lentamente o quintal. Ele nunca olhava para casa, apenas seguia seu caminho. Na segunda noite, eles tentaram acender todas as luzes externas para assusta Lou identificá-lo, mas ele não reagiu. Continuou sua caminhada no mesmo ritmo, como se as luzes e as pessoas observando não existissem. Banheiros públicos já são meio estranhos, mas essa história eleva o nível. Um adolescente entrou no banheiro de um shopping que parecia vazio. Ele foi até a pia para lavar o rosto. Ao levantar a cabeça e olhar para o espelho, seu reflexo não estava sozinho. Atrás dele, perto da porta de uma das cabines, estava um homem alto, chapéu abaixado cobrindo o rosto, totalmente imóvel. O garoto se virou num instante. Ninguém. O banheiro continuava vazio. Ele não esperou para ver se o reflexo voltaria. Morar num andar alto te dá uma sensação de segurança, certo? Não para este morador do 12º andar. Numa noite de insônia, ele foi até a janela para olhar a cidade e quase teve um infarto. Do lado de fora, flutuando no ar, estava a figura de um homem de chapéu. Não havia andaime, não havia sacada, não havia nada. Ele estava simplesmente em pé, no vazio. E o pior, a figura se inclinou levemente para frente, como se estivesse curioso, analisando o medo nos olhos do homem do outro lado do vidro. O trabalho de um professor muitas vezes não termina
quando os alunos vão embora. Uma professora ficou até mais tarde na escola vazia, corrigindo provas na sua sala. De repente, pelo vidro fosco da porta, ela viu a sombra de alguém passar pelo corredor. Achando que era o segurança, ela abriu a porta para dar boa noite. O corredor estava vazio, estranhamente gelado. Foi quando ela viu, bem no final do corredor, uma silhueta alta com um chapéu virar lentamente uma esquina e desaparecer. Rádios antigos têm seu charme, mas também podem ser assustadores. Numa casa, um rádio antigo, que estava desligado, ligou sozinho por volta das 2 da manhã. O som era apenas chiado estática pura, mas em meio ao ruído, uma voz masculina e baixa começou a murmurar palavras incompreensíveis. A pessoa da casa, assustada, com o rádio, olhou instintivamente para a porta do quarto. E lá estava ele. O homem do chapéu, parado no umbral, imóvel, como se tivesse acabado de chegar para ouvir a transmissão. Um turista se hospedou numa antiga pensão durante uma viagem. No meio da noite, ele acordou com uma sensação de frio paralisante, um medo que o impedia de se mover. Ele abriu os olhos e viu. Ao pé da cama estava um homem alto, de chapéu, observando-o. O rosto era indefinido, uma mancha escura, onde deveriam estar os olhos e a boca. O turista piscou, um movimento involuntário e desesperado. Quando abriu os olhos, a figura estava mais perto. Agora, no meio do quarto. Ele piscou de novo. A figura estava ao lado da sua cama. Ele fechou os olhos com força e não se atreveu a abri-los novamente até o sol nascer. De volta a uma escola, mas desta vez, com os vigilantes noturnos, vários seguranças do mesmo colégio começaram a relatar, de forma independente, a mesma aparição. Nas rondas noturnas, eles viam um homem alto, de chapéu, caminhando silenciosamente pelos corredores vazios. O procedimento era ir atrás da figura, mas toda vez que chegavam ao local, ele já havia desaparecido. O mais intrigante era que, ao checarem as câmeras depois, eles viam a figura desaparecer em um ponto e instantaneamente reaparecer em outra câmera, em outra parte do prédio. Uma adolescente estava voltando para casa tarde da noite, no último ônibus do dia. O veículo estava quase deserto. Ela se sentou e, minutos depois, sentiu que estava sendo observada. Olhou para trás e viu um homem sentado 2 fileiras atrás dela. Ele usava um chapéu que cobria completamente seu rosto. A garota ficou desconfortável durante todo o trajeto. Quando finalmente chegou ao ponto final, ela desceu apressada. O motorista, vendo a pressa dela, comentou: "Calma, moça. Não precisa ter medo. A noite toda, você foi a única passageira que eu trouxe." E por último, uma história que mostra a evolução do medo. Um rapaz sofria de insônia crônica. E noite após noite, ele via o homem do chapéu parado na porta do seu quarto. No começo, era paralisante, mas com o tempo, ele quase se acostumou com a presença silenciosa. Ele apenas ficava lá, observando, até que uma noite foi diferente. A figura, que nunca havia se movido, lentamente levantou um braço e apontou um dedo longo e escuro diretamente para ele. O rapaz, aterrorizado, piscou com força. Quando abriu os olhos, a figura não estava mais na porta. Estava de pé, bem ao lado da sua cama. Esses relatos, de diferentes pessoas, lugares e épocas, pintam o retrato de uma entidade observadora e silenciosa. O homem do chapéu raramente interage, mas sua presença é suficiente para causar um pavor profundo. Seria ele um presságio, um guardião, ou apenas uma ilusão criada pelo nosso cérebro em estados alterados de consciência, como a paralisia do sono? A ciência busca explicações, mas para aqueles que o viram, a experiência é inegavelmente real. E você? Já viu algo parecido? Olhe com atenção para os cantos escuros do seu quarto esta noite. Talvez você não esteja tão sozinho quanto pensa. Obrigado por assistir. E não se esqueça de se inscrever para mais mistérios. Durma bem, se conseguir.